Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas. Bom dia, hoje é sexta-feira. Hoje é dia 9 de agosto de 2024. Excelente sexta para você, bom início de final de semana, com muita saúde, com muita paz, com chuva, sem chuva, com frio, sem frio. Estamos aqui. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data é um instrumento de luta e apoio às causas indígenas e pretende garantir condições de existência minimamente dignas aos povos indígenas de todo o planeta, principalmente no que se refere aos seus direitos à autodeterminação de suas condições de vida e cultura, bem como a garantia aos direitos humanos. Hoje é o Dia também nacional da ecoterapia, um método terapêutico que utiliza o cavalo como agente promotor de benefícios em nível físico e psíquico. Hoje também é o Dia Internacional do Coworking, aquele modelo de trabalho baseado no compartilhamento de espaços e recursos de escritório. Os profissionais não trabalham necessariamente na mesma empresa ou na mesma função, mas estruturam relacionamentos a fim de criar ou amadurecer um projeto ou uma ideia. Você gosta de melão, Márcio? Eu gosto. Então, hoje é Dia Internacional do Melão. Nossa, eu vou fazer uma homenagem ao melão lá de casa. E das cidades aniversariantes, hoje temos Pedra Branca, no Ceará, Socorro e Elisiário, no estado de São Paulo, e Pupiara e Remanso, na Bahia, e Tapejara, no Rio Grande do Sul. Voltando a falar do melão, né? Você sabe quando o melão tá legal para levar embora, para levar para casa? Eu não sei tá escolher maduro. nem melão nem melancia, não sei escolher. Então, né? Os mais antigos davam uma batidinha assim, colocavam o ouvido para saber se ele tava oco, conforme, enfim. Eu não sei não também, viu? Eu prefiro perguntar e acreditar na pessoa que tá vendendo. Falei, esse melão tá bom? Falei, não fala mal de ninguém. Olha, ele tá aqui bonzinho até agora. Eu gosto de um chamado Orange, que ele é laranja por dentro. Normalmente, ele é docinho. É docinho, eu acho legal. É ruim só quando a gente pega e tá muito aguado, né? Ou ele não tá no ponto. Tá com gosto de nada. Enfim, melão é uma loteria. Verdade. 6 horas e 3 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Justiça suspende programa Escola Cívico-Militar em São Paulo. Lula diz que o importante é a inflação equilibrada, salário e emprego crescendo. Conta de luz pode cair até 10% após acordo do governo que antecipa 7,8 bilhões de reais devidos pela Eletrobras. Itamaraty confirma a expulsão do embaixador do Brasil na Nicarágua. Governo Lula decide expulsar embaixador em resposta. OMS convoca reunião do Comitê de Emergência devido à varíola dos macacos. Sexta-feira é dia de Harmonize com Homero Cordeiro. E o prato de hoje é a rabada. Hoje conversaremos com os atletas Luci Oliveira e Marildo Barduco. E conversaremos também por telefone com a ex-jogadora Chica de futebol sobre as expectativas do futebol feminino na final das Olimpíadas. E também teremos participação de sonoras, né? Com a Aline Fernanda, atleta de futebol aqui de Botucatu. Teremos também a namorada... a Natália, namorada da Adriana, que é jogadora do Brasil, olha só, e ela mora aqui em Botucatu, né? A Natália Castro, ela também gravou uma sonora, estava embarcando ontem para Paris para assistir a namorada na final no sábado. E você falou com a mulher no meio do caminho? Não, mais ou menos isso. Ela mandou uma sonora tranquila, estava no trânsito em São Paulo, menos mal. Mandou você e... Você estava no trânsito, estava... Sossegado, né? Sossegado. Tava ali presa, não tinha muito o que fazer mesmo, pelo menos mandou uma sonora pra gente. Que bom, obrigada. É a expectativa, né, de muita gente para saber como vai ser o desempenho do Brasil, né? Tomara, não, gente? Tomara que nos surpreenda, porque ontem a gente ficou com um gostinho terrível de derrota do vôlei, não? Ficou um amarguinho, né? Nossa, que chato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora são 6h05, vamos à previsão do tempo com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 21 graus. E hoje é o último dia de calor. Amanhã o tempo mudará
Só um minuto. Tem uma correção. Na verdade, atualização. Na verdade, hoje em Botucatu será nublado com chuva à tarde e à noite. A previsão é de 8 milímetros de chuva. Devido à frente fria que trouxe uma massa de ar polar para o Brasil, os termômetros caíram muito. Hoje a temperatura mínima é de 12 graus e a máxima é de 19 graus. Mas no final de semana as temperaturas caem ainda mais. Então vocês estavam me perguntando, eu não tirei casaco hoje. Isso mesmo. Mas isso é porque o tempo vai estar úmido hoje e logo que acabar as chuvas, vai gelar. Então pode se preparar. Já tava um ventinho já mais esquisitinho agora de manhã. Mas assim, eu não sei não, viu? Mas fica vendo. No sábado a mínima é de 8 graus e no domingo a mínima é de 6 graus. Então vai ser bem frio. Que domingão, hein? E para esse final de semana não é previsão de chuva, mas vai manter a condição de névoa e com possibilidade de sol. As temperaturas caíram muito, trazendo possibilidade para precipitação invernal e até possibilidade de neve nos pontos mais altos das serras gaúchas e catarinenses. Olha. Bom, agora, 8 milímetros de chuva é nada de chuva, né? É nada de chuva. A gente precisava de um pouquinho de chuva, mas também não precisava tanto, tá? Pouco, isso é pouco. Então, tá bom, 8 milímetros, é isso que eu ia falar. Tá bom. Eu acho que tinha que chover mais, tá precisando de muita chuva, o solo tá seco, o ar tá... Nossa, a gente não tá conseguindo respirar direito, precisa vir chuva mesmo. É claro que vem com frio e tudo mais, mas 8 milímetros, decepcionante, né? Mas aguardemos. Tomara que a previsão do tempo nos surpreenda, né? 6 e 7, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Ainda falando de Olimpíadas, a gente ainda tá no clima, né? Rebeca Andrade convida Simone Biles para passar o carnaval no Rio e ainda diz, fica lá em casa. Com o fim da competição da ginástica artística em Paris 2024, a rivalidade entre as atletas foi deixada de lado para aproveitar o momento pós-provas e celebrar as conquistas. É assim que Rebeca Andrade e Simone Biles têm levado os últimos dias. O clima mais leve e menos tenso proporcionou até mesmo um convite inusitado da brasileira para a americana, celebrar o carnaval no Rio de Janeiro e ainda se hospedar em sua casa. Eu não chamei a Simone, tinha chamado a Zunisa Lee, mas só porque eu não tive a oportunidade. Vai todo mundo para o Rio curtir o carnaval. Aí fica lá em casa, brincou a brasileira em entrevista. Eu chamei a Melanie de Jesus, ginasta francesa também. Não sei se as pessoas levam a sério, mas se me convidassem, eu iria. O Brasil é maravilhoso, a gente é tranquila, fala com todo mundo, leva para passear, tem muita coisa para fazer no Rio. Na conquista da medalha de ouro de Rebeca no solo, a cena de Biles fazendo uma reverência em respeito à conquista da colega no pódio viralizou. Outro tópico sobre as duas que chamou a atenção seria como elas conversam, já que a brasileira negou dar entrevistas em inglês, dando a entender que não teria domínio da língua estrangeira. Com diversas interações ao longo das provas, era nítido que elas conseguiam se comunicar de alguma forma. Foi o que revelou a também ginasta Flávia Saraiva, que revelou em entrevista ao UOL que ela e as outras meninas falam inglês, mas preferem dar entrevistas em português. Seja como for a comunicação, é nítido que as rivais se entendem e conseguem manter uma boa relação. Então, o carnaval, né? Vão ter todas as ginastas aí. Teoricamente, pelo menos o convite foi feito, né? O convite foi feito. Se elas vão aceitar, a gente espera que sim, né? Que legal, né? Fica lá em casa, né? Que legal. 6 e 9. E agora, a gente tem notícias virais, um meme da Olimpíada, é isso, Juliana? Isso. Então a gente sabe que o que o brasileiro mais gosta é fazer meme, né? E não foi diferente nessas Olimpíadas. Inclusive. Nessas Olimpíadas teve muito meme envolvendo vários assuntos. Teve muito envolvendo Simone Biles e Rebeca Andrade. Os brasileiros torcendo para Simone Biles cair. O fato da Rebeca Andrade ficar viajando enquanto ela espera a prova, ela ficar pensando nas receitas. Isso deu muito meme também. Teve os nomes de duplos sentidos. Que o pessoal zoou bastante dos estrangeiros. Teve até da canoagem ontem, que acho que alguém dormiu em cima do teclado pra escrever o nome dele. Alguma coisa assim. Então, falando em água também, o pessoal brincou bastante com a Ana Sátila pelo fato dela estar o tempo todo nas Olimpíadas, não ter descanso. Falaram que ela estava trabalhando na escala 6-1 durante as Olimpíadas. Então, assim, o que não faltou foi meme, tanto no Twitter, no X, enfim, no Instagram, no TikTok. O assunto realmente foi Olimpíadas durante todo esse tempo e muitos memes engraçados. O pessoal se divertiu bastante e teve o gostinho aí de ser brasileiro durante esse tempo. A Ellen comentou, né? A rapidez que esses memes acontecem, né? Sim. Teve uma disputa, depois de 15 minutos já tem um meme.
Não, e é engraçado que eles tiram a foto exata do momento. Eles tiram uma foto muito engraçada e essa foto repercute. Vocês chegaram a ver a foto da chinesa que não queria morder a medalha? Vi. Essa foi uma que repercutiu muito. Porque os atletas mordem a medalha, né, quando ganham. E ela ficou olhando assim pro lado, a vencedora. Tipo, é pra morder? Exatamente. Ela ficou... Que é isso? Aí ela pegou e mordeu assim de cantinho. Nossa, foi muito engraçado. E por que eles mordem a medalha? Isso eu não sei. Você sabe, Ellen? Não sei. A chinesa tem um bom questionamento. Se você pegar filmes antigos de piratas, né? Quando eles conseguiam fazer aqueles saques, pegavam aqueles baús cheios de dobrões de ouro, para saber se era ouro mesmo, o pirata mordia o ouro. Sim. Né? Era um jeito deles saberem se a resistência, a mordida, se era ouro de verdade mesmo, se era um ouro fake, né? Qualquer coisa assim. Então, acredito eu que seja por isso. Então, é para morder o ouro, a prata e o bronze não, né? Mas todo mundo põe na boca ali, morde um tantinho para dizer é minha, sei lá, consegui, enfim. Mas faz sentido. Chinesa não quis saber, não. 6h11. Esporte. Vamos falar então da 22ª rodada do Brasileirão, que tem início neste sábado. A primeira disputa é entre Fortaleza e Criciúma às 16 horas. Cuiabá e Grêmio se enfrentam às 19 horas. No Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro jogam às 21h30. O Corinthians recebe o Bragantino na Neoquímica Arena às 21h30 também. E o Fluminense enfrenta o Vasco fora de casa no mesmo horário. Abrindo os jogos de domingo, o líder Botafogo enfrenta o Juventude fora de casa às 11 horas. E o Bahia duela com o Vitória às 16 horas. No mesmo horário, reeditando o confronto da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. E no Morumbi, o São Paulo joga contra o Atlético Goianiense. Fechando os jogos em Porto Alegre, o Internacional recebe o Atlético Paranaense. É isso aí. Legal. E ontem nós tivemos, né? Ontem Copa do Brasil. Isso, teve Copa do Brasil, teve jogo entre São Paulo e Goiás. E ficou em 0-0, mas o São Paulo levou a melhor por causa do primeiro confronto no jogo de ida. Então o São Paulo está nas quartas de final. Nós já temos as 8 equipes que vão participar das quartas de finais da Copa do Brasil. Palmeiras não tá, mas Corinthians tá, o São Paulo tá, é isso aí. Vamos torcer pelos times paulistas. Vida que segue, né? Torcer de coração por eles. Vida que segue, Márcio. De coração vou torcer por eles. 6h13. Primeiro Jornal. Drops Olimpíadas 2024. Vamos falar sobre o que todo mundo quer ouvir, que são as Olimpíadas. Estão chegando ao fim, né? Infelizmente. Eu acho que tinha que durar um mês. Eu também acho. Mais um, né? A última quinta-feira dos Jogos Olímpicos reservou 2 medalhas ao Brasil. Na categoria até 68 quilos, o taekwondo Edival Pontes, o Netinho, faturou o bronze ao derrotar o espanhol Javier Pérez Polo em sua última luta. No vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia passaram por cima das australianas e se classificaram para a final, garantindo pelo menos a prata. Ao perderem o primeiro set, mas tiveram força para buscar a virada na sequência e fechar o jogo em 2-1, parciais de 20-22, 21-15 e 15-12. Então foi um respiro, pelo menos o vôlei de praia poder disputar o ouro, porque agora eu vou dar uma notícia que eu não queria de jeito nenhum, que foi no vôlei feminino. O Brasil foi derrotado para os Estados Unidos por 3-2 e terá que se contentar com a briga pelo bronze. Depois de terminar a primeira fase sem perder nenhum set sequer, o Brasil deu adeus à disputa pelo ouro olímpico no vôlei feminino. Em um jogo muito disputado contra os Estados Unidos, o time verde e amarelo acumulou erros individuais, enfrentou diversas instabilidades e foi derrotado por 3-2. 25-23, 18-25, 25-15, 23-25 e 15-11. Então, foi um jogo realmente equilibrado. Uma hora o Brasil estava um pouco mais forte, outra hora os Estados Unidos. O time dos Estados Unidos era bem difícil, né, de enfrentar, bem ofensivo, e elas acabaram não conseguindo aí. Mas foi um jogo muito emocionante. Foi para matar qualquer brasileiro do coração. Eu acho que no tie-break, quando a gente perdeu o primeiro, empatou o segundo set, perdeu o terceiro, empatou o quarto, no tie-break, a gente tinha o jogo na mão. A gente deu 2 bobeadas que ali nós perdemos o jogo, sabe? Infelizmente. Era a chance, né, ali, mas... Entendo, mas acontece, tá jogando e a Gabi colocando a responsabilidade para a derrota nas costas dela. Não é assim, é um time, é uma equipe,
que envolve todas as que estão na quadra, as que estão no banco de reservas, o técnico, enfim, todo mundo. E foi um dia que, né, o Brasil estava ganhando de todo mundo, não perdeu 7 nenhum até aquele jogo, perdeu o primeiro, enfim, e pegou uma adversária muito... Não, e levou até o tie-break, né? Não foi venceram o Brasil de 3-1, por exemplo, que nem foi o vôlei masculino, né? Que saiu nas quartas, enfim. Mas esse time merecia muito disputar o ouro. Não tenha dúvida. Mas a gente compensou depois com o vôlei de praia, né? Foi muito legal mesmo. Tiramos as australianas, que são campeãs do mundo, né? E a gente vai disputar o ouro, com grandes chances, né? Com grandes chances. Legal. Tomara que venha o ouro, pelo menos. Eu acho. E nas águas, a campeã olímpica em Tóquio 2020, Ana Marcela Cunha, terminou em quarto e ficou fora do pódio. E por fim, na canoagem, Isaquias Queiroz e Jack Godman terminaram em último na final de C2 500 metros. Foi uma surpresa isso também. E na ginástica rítmica, Bárbara Domingos é a primeira brasileira a disputar a final do individual geral na ginástica rítmica. Ela conquistou a nota de 129,750 na soma das apresentações e ficou na 8ª colocação geral, vai para a disputa de medalha. Foi bem... repercutiu bastante a apresentação da Bárbara também. Ela teve uma apresentação que ela ficou em 3º lugar, acho que foi do bambolê, não sei, enfim. Mas foi muito bonito de se ver também, vamos torcer por ela. Gente, olha, eu vi à noite, né? Foi emocionante a apresentação da Bárbara Domingos. Emocionante. Foi muito legal mesmo, sabe? E agora pela manhã, as ginastas do Brasil estão participando coletivamente. Isso, nesse exato instante. A gente tem até um áudio da Karen Gali, né, daqui é professora de ginástica rítmica aqui de Botucatu. Ela gravou esse áudio ontem à noite, então ela menciona porque foi hoje e daí amanhã. Na verdade, ela está se referindo a ontem e a hoje, né? Mas entendi. A gente pode ouvir aqui as impressões dela aqui sobre a participação, então, da ginástica rítmica do Brasil. Olá, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é a Karen, professora de ginástica e técnica de ginástica rítmica aqui de Botucatu. Vim falar um pouquinho sobre a Bárbara Domingos. Quem não conhece a nossa modalidade, a Bárbara ela está fazendo história. Primeiro pela classificação individual. Ela é a primeira ginasta que é classificada para as Olimpíadas, não porque é cidade sede, mas sim de individual, né? Mas sim por mérito, pelas conquistas que ela teve no caminho para conseguir a vaga para as Olimpíadas. E aí ela tem mais um feito nessas Olimpíadas, que ela é a primeira ginasta de ginástica rítmica a classificar para uma final. Então nós da ginástica estamos muito felizes nesse momento, sabemos do quanto ela está fazendo história, do quanto ela está sendo importante para a caminhada da ginástica no Brasil. Então a gente fica muito, muito feliz que ela não consiga ouro, nem prata, nem bronze, mas para nós da ginástica, isso que ela fez foi uma medalha de ouro. Então nós estamos muito felizes, nós estamos curtindo muito esse momento, todo mundo acordando às 5 da manhã para assistir e vibrando muito com ela e torcendo para que o conjunto amanhã consiga a final também e que ela consiga, quem sabe, uma medalha, que a gente sabe o quanto ela é capaz de muito mais do que ela apresentou hoje. Ela já participou de Copa do Mundo e foi muito melhor do que ela conseguiu apresentar hoje. Então a gente está torcendo muito para que ela consiga fazer uma excelente apresentação amanhã. Começa a partir das 9 da manhã, a final, e a gente está torcendo muito para que ela consiga uma medalha. Aí será um feito histórico, mas tenho certeza que isso que ela já fez foi um feito gigantesco para a gente. Bom dia aí. Legal, né? Lembrando que quando ela fala amanhã, é hoje, sim, né? Daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho, às 9 horas, a gente vai ter a Bárbara Domingos de novo participando, e as atletas da ginástica rítmica estão participando desde as 5 horas da manhã, também da competição. Daqui a pouco a gente atualiza. Lembrando que hoje ainda nós teremos o Isaquias individualmente, teremos o Pio, né, nos 400 metros, teremos o vôlei de praia novamente. Então, quer dizer, nós temos muitas competições ainda, mas eu acho pouco provável que a gente possa bater o número de medalhas que nós tivemos em Tóquio, né? E outra modalidade que infelizmente terminou sem medalhas foi a vela. Desde 1992 o esporte estava conquistando medalhas e nessa edição
Não deu Lars nenhuma. Grael, Toby Grael, a família Grael sempre trouxe medalhas para o Brasil. O Brasil tem tradição nisso, né? Tanto é que antes da Rebeca o recordista era o Grael, né? Enfim, mas esse ano, né, não renovamos, enfim, é normal acontecer, né? Mas a gente esperava também medalhas, né? Sim. Mas enfim, aguardemos, nós estamos nesse exato instante em 19º lugar no quadro de medalhas. Nós temos 2 de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. Nós temos 15 medalhas. Em Tóquio nós tivemos 21. Pode ser que a gente consiga aí umas 19. Foram 21 e 7 de ouro. E 7 de ouro. Tá? Talvez a gente consiga o número de medalhas. Mas eu acho pouco provável. Vou fazer aqui, vou dar um chute, 19. Vocês me cobrem na segunda-feira. Pai Márcio. 6h21 agora. E nós temos mais uma participação também, Márcio, de um professor de taekwondo aqui de Botucatu também. Legal. Foi emocionante o netinho no taekwondo, muito legal mesmo. E ele, né, teve que procurar força porque ele perdeu o pai recentemente. Ele é lá de João Pessoa, na Paraíba, né? Um menino sensacional que foi buscar, tinha que ganhar as 2 lutas para ter chance, ganhou as 2 e conseguiu medalha de bronze. Então vamos ouvir o professor José Eduardo Vasconcelos. Legal. Fala pessoal da Prevera FM, todo mundo que está sintonizado aí no Primeiro Jornal. Aqui é o professor José Eduardo, professor de taekwondo. Estou vindo aqui para falar do resultado espetacular que o nosso atleta Edival Pontes, o Netinho, conquistou ontem a medalha de bronze. Uma medalha, um resultado super importante para o Brasil e para a nossa modalidade. O Netinho, que é um atleta muito experiente, essa segunda Olimpíada dele, ele não começou muito bem, né? Perdeu a primeira luta lá para o atleta da Jordânia. E esse atleta jordaniano acabou chegando na final da competição e trouxe o Netinho para a repescagem. Na disputa da repescagem, ele fez uma luta muito difícil com o atleta da Turquia, que foi o atleta que venceu ele na última Olimpíada. E depois fez a disputa do bronze contra o atleta da Espanha numa luta emocionante, né? Foi 2 rounds a 1, 1 ponto de diferença, muita emoção, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conquistou essa medalha aí de bronze pro taekwondo e pro Brasil. Além do Netinho, ontem a Maria Clara, na categoria até 57 quilos, disputou contra a atleta da China, né, a sua segunda luta, e não conseguiu passar por ela. A atleta da China que não chegou às finais e não puxou a Maria Clara para repescagem. Mas eu tenho certeza que essa menina ainda vai trazer muito resultado positivo para o Brasil. Mas não acabou. Hoje a gente ainda tem o Henrique Marques, que vai fazer sua estreia contra o atleta da Jordânia. Ele é um atleta muito talentoso, né? E a gente tem uma expectativa legal. Além dele, a gente tem a Juma Caroline Santos, que vai fazer a estreia contra o atleta da Tailândia. A Juma, que é vice-campeã mundial, né, o ano passado. Então a gente tem aí esperança de medalha e uma expectativa alta para hoje. E é isso, gente. Obrigado pelo espaço. A gente continua aqui acompanhando, torcendo. E um abraço a todos aí. Vamos, Brasil! É isso aí. E muito obrigado pela participação aqui no Primeiro Jornal. Legal, né? O pessoal aqui de Botucatu, alguns que a gente já entrevistou aqui no Primeiro Jornal, também dando a sua opinião técnica sobre o que está acontecendo, nas modalidades que eles praticam, que eles ensinam, né, o que está acontecendo com o Brasil nas Olimpíadas. Isso é legal. Ficam empenhados em acompanhar. O Zé mesmo, o professor de taekwondo, me falou que estava acordando de madrugada para assistir as participações do Brasil. Eu imagino a expectativa, né, que eles têm, né, vendo que um esporte que não é tão popular, não é? Mas que temos atletas de destaque que estão realmente se destacando de fato nas Olimpíadas, né? 6h24, vamos ao intervalo, é rápido e já voltamos com o Primeiro Jornal. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite.
Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no depósito de tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O depósito de tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever oferece desconto em faculdade? Na Faculdade Galileu, os associados têm 80% de desconto na matrícula até o dia 9 de agosto. Informe-se, 3811 4040. A sua cidade, no primeiro jornal. Agora 6h26, só para completar aqui, né? O brasileiro, o Henrique Marques, né? Ele venceu agora de manhã o jordaniano Saleh Al-Sarabati. Está nas oitavas de final do Taekwondo. Boa. Olha que legal. Ele vai pegar agora um sul-coreano nas oitavas de final. Então, quer dizer, venceu nas oitavas, foi para as quartas de final e vai pegar um sul-coreano. Que legal, olha o destaque do Brasil e também no Taekwondo. Na torcida agora, né? Bacana. 6h27. Segunda jornada da mulher negra. Ao longo desta semana, a Faculdade de Medicina de Botucatu, por meio do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária, realizou a segunda jornada da mulher negra, saúde, ativismo e cooperação. A programação da jornada foi construída voltada a discutir temas que envolvam a saúde integral da mulher negra, fortalecimento do ativismo e do empoderamento, promoção da cooperação e a solidariedade, criando uma rede de apoio e colaboração entre mulheres negras, facilitando a troca de experiências e estratégias para enfrentar adversidades. Nesta quinta-feira, a programação contou com a Feira do Coopera Preta, um coletivo de mulheres pretas e periféricas. Articulando feiras culturais com apresentações artísticas, rodas de conversa, oficinas e exposição de produtos produzidos por pessoas pretas, servindo como espaço de acolhimento, articulação, troca de saberes e afeto, além de geração de renda e desenvolvimento de seus potenciais artísticos. Em conversa com o Primeiro Jornal, o coletivo Coopera Preta destacou a importância deste evento para a população negra. A importância do evento é muito grande, assim, acho que é uma resposta bem cumprida, porque, ao meu ver, esse evento, ele é mais que essencial, assim, ele é necessário, sabe? Se faz necessário, sabe? E não é algo, assim, de se comemorar, né? É e não é, porque, assim, a gente tá lutando para ter mais dignidade, né? Poxa, a gente tava falando sobre direitos no SUS, né? Que não são, que a gente tem, mas não são garantidos. Isso não acontece na prática. A gente tem sempre que estar falando e exigindo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda está lutando, né? Então, não é algo assim tão comemorativo, mas é luta, né? É luta e é essa estratégia da gente sempre estar se articulando pelo nosso próprio bem e pelo bem dos próximos que vão vir, né? Então, a importância de todo esse movimento é a gente continuar exigindo, né, a nossa dignidade. Eu acho que um dia a gente vai poder comemorar quando a gente não precisar mais exigir, né, tudo isso que deveria ser direito nosso, né? Mas a importância desse evento é exatamente isso, a gente entender que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter esses direitos garantidos. A gente tem que exigir isso e a gente tem que estar junto, lutando, né? Porque sozinho a gente não consegue. Então eu acho que essa é a real importância, né, de tudo esse evento. O que deveria ser uma coisa natural, né? Uhum. Parabéns a todo o pessoal do coletivo Coopera Preta. 6h30. Caio participa de grande evento latino-americano voltado à mobilidade urbana. A fabricante de ônibus urbanos Caio, a de ônibus rodoviários Buscar e o Banco Luso Brasileiro participaram da Letbus 2024,
um dos maiores eventos da América Latina voltado ao mercado de transporte de passageiros. A Letbus ocorreu no período de 6 a 8 de agosto no São Paulo Expo, situado na Rodovia dos Imigrantes. O Seminário Nacional NTU, que está na sua 37ª edição, é realizado em paralelo ao evento e traz para debate o tema A Revitalização do Transporte Público e a Reconquista do Passageiro. A edição deste ano reuniu em São Paulo empresários, entidades de classe, especialistas e representantes do poder público das 3 esferas do governo para debater os avanços alcançados e os desafios ainda enfrentados pelo setor, com foco em regulação, modelos de negócio, financiamento e descarbonização. Os passageiros, ponto de partida e chegada de todo o esforço de fortalecimento e melhoria do transporte público, tiveram um lugar de destaque no evento, que apresentou os resultados da nova pesquisa Mobilidade da População Urbana, elaborada pela Confederação Nacional do Transporte, com apoio técnico da NTU. Prever FM 6h31, a Justiça nega pedido do Ministério Público e delegado suspeito de efetuar disparo que matou adolescente em festa do Peão segue solo. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva contra o delegado Vinícius Martinez, suspeito de ter efetuado o disparo de arma de fogo que atingiu e matou uma adolescente de 16 anos em Promissão, interior de São Paulo. O caso aconteceu no último domingo, dia 4, na festa de peão da cidade. Martínez foi liberado em audiência de custódia na segunda-feira, dia 5, após ser preso em flagrante. O pedido do Ministério Público foi negado nesta terça-feira, dia 7. A decisão argumenta. O Ministério Público elaborou o pedido liminar entendendo presente grave risco de dano irreparável à sociedade. Contudo, analisados os argumentos trazidos e os dados do processo de conhecimento, não se vislumbram, de plano, os requisitos necessários à concessão da tutela, razão pela qual indefiro a liminar pleiteada. Em nota, a defesa do acusado disse que Vinícius se coloca à disposição da Justiça e também sente a dor da família enlutada, e que o delegado sempre agiu como defensor da sociedade. Conforme o boletim de ocorrência, Katrina Bormil foi atingida no pescoço por um dos disparos e chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. A defesa de Vinícius Martinez, delegado responsável pela Delegacia de Investigações Gerais DIG de Lins, informou que ele chegava ao recinto como visitante da festa e interveio em um caso de desacato a policiais militares que ocorria na entrada do recinto. Ainda de acordo com a defesa, para conter o homem que estaria bastante alterado e tentava entrar no local com bebidas alcoólicas, o delegado efetuou alguns disparos no chão. Katrina estava na festa na companhia de amigos e também de pais desses jovens, mas foi embora mais cedo e aguardava o pai buscá-la quando foi atingida pelo tiro. Segundo o advogado Augusto Mendes Araújo, que faz parte da defesa de Vinícius, o delegado não percebeu que havia atingido a jovem, mas informou à central de flagrantes sobre os disparos. Ainda de acordo com o advogado, quando soube que tinha atingido a jovem, Vinícius se apresentou na delegacia para esclarecimentos. O delegado chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado na audiência de custódia após pagamento de fiança e imposição de medidas cautelares. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil, que informou que apura a conduta do delegado. Porém, segundo a defesa de Vinícius, ele não foi afastado das funções como delegado. A gente já comentou esse caso aqui na última segunda-feira. Foi lamentável o que aconteceu. Ele estava de folga, mas estava ali armado e tal, e uma pessoa embriagada tentou entrar, estava dando alteração, como os policiais falam, né? Uhum. E o delegado agiu erroneamente, né? Puxar a arma, atirou para o chão, enfim. Atirar para o chão, a bala ricocheteia, sim, né? Sim. Enfim, sei lá o que aconteceu, mas lamentável a atitude do delegado e, mais uma vez, uma pessoa inocente que estava lá para se divertir, uma jovem de 16 anos, teve a vida ceifada. E vai ser apenas mais um número, infelizmente. 6h34. Primeiro Jornal, Prever FM. Justiça suspende programa Escola Cívico-Militar em São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu o programa Escola Cívico-Militar, criado pelo governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A decisão monocrática, isto é, quando a decisão é proferida por um único magistrado,
define a suspensão imediata do projeto a partir da última quarta-feira, até que a ação direta de inconstitucionalidade sobre o programa seja analisada pelo STF. Assim, reconsidera a decisão impugnada para suspender a eficácia da Lei Complementar Estadual número 1398, de 28 de maio de 2024, que instituiu o Programa Escola Cívico-Militar em São Paulo. A partir de agora, até a decisão da ADI 7662, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Em face do processamento daquela, perante a Suprema Corte, suspendo o curso desta ação. Finaliza a decisão assinada pelo relator do caso, desembargador Figueiredo Gonçalves. A suspensão veio em resposta à ação movida pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, alegando incoerência na continuidade do programa, enquanto sua inconstitucionalidade é motivo de debate no Supremo Tribunal Federal. A CNN apurou a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas a pasta afirma que o governo ainda não foi notificado judicialmente da decisão. Em 21 de maio de 2024, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que institui o Programa Escola Cívico-Militar no Estado, em uma sessão turbulenta, com uso de força policial para deter manifestantes, estudantes agredidos e prisões. Pouco depois da aprovação do programa, definido como Lei Complementar Estadual número 1398, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, levou ao STF a ADI 7662, acolhida pelo ministro Gilmar Mendes. Uma ação direta de inconstitucionalidade é um mecanismo que permite que parlamentares questionem a validade de determinada lei dentro das linhas da Constituição Federal. Um dos argumentos do partido é de que o programa estabelece um verdadeiro projeto de militarização da escola civil. Segundo o PSOL, a norma visa substituir gradualmente os profissionais da educação que prestam concurso público por militares a serem escolhidos de forma discricionária, em última instância, pela Secretaria da Segurança Pública. No mesmo mês, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o presidente da Alesp, André Prado, do PL, também apontando inconstitucionalidade e pedindo a suspensão do programa de Tarcísio. A princípio, no começo de junho, o relator decidiu indeferir a liminar requerida por avaliar que não havia risco à educação do Estado naquele momento. Após novos documentos serem adicionados à petição nos últimos 2 meses, o desembargador decidiu pela suspensão na última quarta-feira, dia 7 de agosto. E só complementando aqui, na região de Botucatu, nós tínhamos 20 escolas que pleitearam instalar a escola cívico-militar. Sim. Então foi cancelado e não vai haver então. 6h37. Lula diz que o importante é inflação equilibrada, salário e emprego crescendo. O presidente Lula do PT afirmou na última quinta-feira que está otimista em relação à economia brasileira, apesar da crise que o dólar vem causando no mundo inteiro. O petista fez um discurso na abertura da reunião ministerial e afirmou que todos os índices relacionados ao desempenho econômico do governo são positivos. A gente se mantém numa situação boa. O emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo. O desemprego está caindo e a inflação está totalmente equilibrada. Esse é um dado muito importante, porque toda vez que alguém fala de inflação, eu fico muito preocupado. Segundo Lula, quanto mais baixa a inflação, melhor para a sociedade brasileira. O que interessa é a inflação baixa, a economia crescendo, o salário crescendo e a educação melhorando. O presidente disse que em nenhuma outra gestão petista à frente do Executivo Federal houve razão de estar tão otimista como agora. Quero dizer para vocês que se alguém estiver com pessimismo, por favor, me procure, para eu passar um pouco de otimismo para vocês. Se alguém estiver com essa depressão pessimista, procure um cara para dar uma coisa otimista para vocês, afirmou. Prever FM 6h39. Conta de luz pode cair até 10% após acordo do governo que antecipa 7,8 bilhões de reais devidos pela Eletrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que a operação de securitização dos recebíveis da União com a Eletrobras totalizou 7,8 bilhões de reais. O acordo, firmado na noite de quarta-feira com 5 grandes instituições financeiras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, BTG Pactual e Banco Santander,
terão juros de 2,2% acrescidos da Selic. Esses recursos serão usados para quitar integralmente a conta Covid e a conta escassez hídrica, encargos que estavam sendo pagos pelos consumidores. A operação visa reduzir a tarifa de energia para consumidores do mercado regulado, incluindo residenciais, rurais e pequenos comércios, com uma expectativa de queda entre 2% e 10% na conta de luz. Durante a privatização da Eletrobras em 2022, a empresa se comprometeu a fazer aportes anuais na conta de desenvolvimento energético durante 25 anos, totalizando 32 bilhões de reais. No entanto, o governo antecipou 7,8 bilhões de reais para resolver a situação imediatamente. Com a securitização, é difícil isso, hein? O governo conseguiu liquidar as dívidas da conta Covid e da conta escassez hídrica, que somavam cerca de 11,8 bilhões de reais. Além desses 7,8 bilhões de reais obtidos na operação, foram utilizados mais 4 bilhões de reais que já estavam na CDE, permitindo a quitação completa das dívidas. Silveira criticou o governo anterior por ter contraído essas dívidas em nome dos consumidores. A antecipação dos recebíveis foi estabelecida pela medida provisória 1212/2024, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso antes de sua validade expirar nesta semana. Com um prazo apertado, Silveira mencionou a possibilidade de uma reedição da MP, já que o substitutivo, que recebeu o regime de urgência, enfrentou obstáculos devido à inserção de emendas não relacionadas. A antecipação visa exclusivamente o pagamento das dívidas contraídas durante a pandemia e o período de escassez hídrica. Prever FM 6h41 agora. Nós vamos ao intervalo comercial, lembrando que nós temos entrevistas, daqui a pouquinho o Marildo, daqui a pouquinho a Lucy, são atletas, a gente vai falar, nós estamos nesse clima de Olimpíada, né? Vamos falar de saúde, de esporte, de atletismo, enfim. Às 7 horas nós teremos as entrevistas aqui no Primeiro Jornal, que parte para mais um intervalo e volta já já. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Convide sua família e amigos e venha comemorar com a gente a 10ª edição da Caminhada Regional Unimed de Bem com a Vida. Inscreva-se a partir de 1º de agosto pelo site www.caminhadaunimed.com.br. O evento será no dia 18 de agosto, 8h30 da manhã, saindo da Praça do Bosque. Doe 1 litro de leite e colabore com a Associação Mulher Unimed Botucatu. Unimed, suas histórias, nossas caminhadas. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h43, Itamaraty confirma a expulsão de embaixador do Brasil na Nicarágua. O governo Lula decide expulsar a embaixadora em resposta. O ministro das Relações Exteriores confirmou nesta quinta-feira, dia 8, que o embaixador do Brasil na Nicarágua, Breno Souza da Costa, foi expulso do país da América Central. Em resposta, o governo do presidente Lula decidiu, pelo princípio da reciprocidade, expulsar a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fúvia Patrícia Castro Mato. A decisão brasileira foi tomada durante uma reunião entre Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na manhã desta quinta. Breno da Costa já saiu da Nicarágua. A embaixada da Nicarágua em Brasília disse à TV Globo que Fúvia Mato deixou o Brasil nesta madrugada. A informação inicial sobre a expulsão de Breno da Costa foi notificada pela imprensa da Nicarágua com base em fontes diplomáticas do país na quarta-feira, dia 7. Recentemente, o presidente Lula foi recebido pelo Papa, pelo Papa Francisco, né, e comentou o fato de padres terem sido presos na Nicarágua. Né? Então Ortega, em represália, não gostou, né? Ficou bicudinho lá, enfim, o ditador Ortega, né? E recentemente mandou expulsar, nos últimos dias mandou expulsar o embaixador do Brasil na Nicarágua. Em contrapartida, o Brasil também expulsou, então as relações entre os dois países estão estremecidas.
O presidente Lula tentou, inclusive, ontem pela manhã, fazer uma ligação pro Ortega, mas ele não atendeu. Mandou um zap lá, não atendeu. Eu não quero falar com você. Bloque. Bloqueou. 6h44. Mãe é presa após postar em rede social que matou o próprio filho de 4 anos. Uma mulher foi presa após postar nas redes sociais que matou o próprio filho de 3 anos na tarde da quarta-feira, dia 7, no bairro Jardim, em Saquarema, região dos Lagos do Rio. A publicação foi feita no perfil dela no Facebook. Além da confissão, a mulher também postou o endereço onde mora. Polícia Civil informou que ninguém presenciou o crime, mas que a mãe contou aos parentes ter estrangulado o filho. A criança completaria 4 anos em setembro. Os bombeiros foram acionados e chegaram a levar o menino para o hospital, mas, segundo a prefeitura, ele já chegou morto à unidade de saúde. Polícia Militar foi chamada pela avó da criança. Os agentes disseram que a mulher tentou fugir, mas foi localizada após buscas pelo bairro, presa e levada para a 124ª Delegacia de Polícia. O delegado titular, André Bueno, disse que a mulher não se pronunciou. A Polícia Civil só poderá confirmar a causa da morte da criança após a conclusão do laudo do IML. Segundo os parentes, o tio, ela teria admitido que estrangulou o próprio filho. Ela está presa e, segundo a família, ela confessou, além de ter postado nas redes sociais que matou o próprio filho. A família informa que ela sofre com quadros psicóticos, já tentou se matar algumas vezes, então é provável que hoje tenha tido um surto, disse o delegado. O corpo da criança permanecia no hospital até a última atualização dessa reportagem. A mulher, segundo a Polícia Civil, deve passar por audiência de custódia ainda hoje, para que a justiça decida se ela permanecerá presa ou se poderá responder pelo crime em liberdade. Que notícia triste demais, né? E a gente teve que dar porque foi uma notícia que repercutiu muito, principalmente nas redes sociais, por ter começado nas redes sociais. Que coisa terrível, né? 6h46, OMS convoca reunião do Comitê de Emergência devido à varíola dos macacos. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde irá se reunir para avaliar se é necessário declarar um nível de alerta mais alto para a epidemia de varíola dos macacos que ocorre em vários países africanos. O anúncio foi feito na última quarta-feira pelo diretor da organização. Dada a propagação do monkeypox fora da República Democrática do Congo e a possibilidade de nova propagação internacional dentro e fora da África, decidi convocar um comitê de emergência para me aconselhar sobre se a epidemia constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional, declarou em conferência de imprensa. O comitê irá se reunir o mais rápido possível, destacou. Uganda registrou seus 2 primeiros casos de varíola dos macacos na semana passada. Quênia e Burundi anunciaram 1 e 3 casos, respectivamente, no mês passado. A República Democrática do Congo notificou 11 mil casos em 20 de julho, incluindo 450 mortes. O Ruanda e Costa do Marfim também relataram casos de varíola dos macacos nos últimos dias. A doença é caracterizada por erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca. Pode causar febre, dor na garganta ou nos gânglios linfáticos. É transmitida através do contato próximo com pessoas ou animais infectados, assim como através de objetos contaminados pelo paciente, como roupas ou roupas de cama. 6h48, Áustria confirma a ligação do Estado Islâmico com plano de atentado em show de Taylor Swift. O austríaco de 19 anos que planejou um plano frustrado para atacar fãs de Taylor Swift em um show em Viena com uma bomba ou uma faca, jurou lealdade ao Estado Islâmico, disseram autoridades da Áustria nessa quinta-feira. O principal suspeito, que tem raízes na Macedônia do Norte, fez uma confissão completa enquanto estava sob custódia, disse o diretor-geral de Segurança Pública da Áustria. Pela internet, ele jurou lealdade ao líder do EI e manteve produtos químicos e dispositivos técnicos em sua casa na cidade de Temitz, em preparação para um ataque, acrescentou Ruff. O jovem de 19 anos, cujo nome não foi divulgado, estava planejando um ataque com um explosivo ou uma faca entre os cerca de 20 mil Swifties que se reuniram do lado de fora do estádio
disse o chefe de inteligência nacional. Atualmente não há informação de que outros shows estejam sujeitos a uma ameaça explícita, acrescentou ele na entrevista coletiva. Dois outros jovens austríacos de 17 e 15 anos também foram detidos na quarta-feira pelo plano frustrado. Os 3 shows de Swift em Viena, que começariam nesta quinta-feira para um público esgotado de 65 mil pessoas cada, foram cancelados para consternação dos fãs, muitos dos quais tinham viajado muito. É de partir o coração, é frustrante, mas no final das contas, acho que é para a segurança de todos, disse Mark Del Rosario, que voou das Filipinas para o show. A emissora norte-americana ABC citou fontes policiais e de inteligência, dizendo que autoridades austríacas receberam informações sobre a ameaça do show de Swift da inteligência dos Estados Unidos. O jornal citou fontes dizendo que pelo menos um dos suspeitos havia jurado lealdade ao Estado Islâmico K, uma ala ressurgente do Estado Islâmico, no Telegram em junho, embora o plano tenha sido inspirado pelo Estado Islâmico e não dirigido pelos agentes do grupo. O Ministério do Interior austríaco disse que agências de inteligência estrangeiras ajudaram na investigação, já que a lei austríaca não permite o monitoramento de aplicativos de mensagens. A organizadora do evento, Live Nation, pediu aos fãs do Coldplay, que deve tocar no mesmo estádio em 21 de agosto, que mantenham a calma e disse que estava em contato com as autoridades. Não foi comentado se o show aconteceria. A polícia britânica disse na quinta-feira que não havia nada que indicasse que o ataque planejado em Viena teria impacto nos shows de Taylor no estádio de Wembley, em Londres, na próxima semana. Os shows costumam ser o alvo preferido dos agressores islâmicos. Grandes shows, disse Karner, listando o ataque de 2015 ao Bataclan, em Paris, e o atentado de 2017 na Manchester Arena, onde a estrela pop americana Ariana Grande havia tocado. O ataque planejado também trouxe à mente uma conspiração frustrada de 3 suspeitos ligados ao Estado Islâmico contra a parada do orgulho gay de Viena no ano passado. As autoridades reformularam sua inteligência de segurança nacional após um ataque em 2020 por um jihadista condenado no centro de Viena, que deixou 4 mortos, o primeiro ataque militante desse tipo na capital austríaca em uma geração. Bom, os fãs dela ficaram horrorizados, mas é bom, né? Ter sido cancelado para a segurança de todos. Não, é terrível. É ruim, é triste, a gente temia quando se aproximavam as Olimpíadas, né? Sobre a possibilidade de atentados e tudo mais, né? Grande aglomeração de pessoas, e nesses eventos é que infelizmente acontecem as tragédias também, né? A segurança tem que ser efetivamente redobrada. 6h52. Israel mata 25 palestinos em ataques aéreos. As forças israelenses intensificaram os ataques em toda a faixa de Gaza nesta quinta-feira, matando pelo menos 25 pessoas, disseram médicos palestinos em mais uma batalha com militantes liderados pelo Hamas, enquanto Israel se prepara para uma potencial guerra mais ampla na região. Os ataques aéreos israelenses atingiram um aglomerado de casas no campo de Al-Burej, no centro de Gaza, matando pelo menos 15 pessoas, e o campo próximo de Al-Nuseirat, onde mataram 4, disseram médicos. Nuseirat e Burej estão entre os 8 campos históricos do enclave densamente povoado e são vistos por Israel como redutos de militares armados. Aviões israelenses também bombardearam uma casa no coração da cidade de Gaza, no norte, matando 5 palestinos, enquanto outro ataque aéreo na cidade de Khan Yunis, no sul, matou uma pessoa e feriu outras, segundo médicos. Os braços armados do Hamas e do Jihad Islâmica disseram estar disparando foguetes antitanque e morteiros contra as forças israelenses que operavam em Gaza, causando mortes e feridos entre eles. Os militares de Israel disseram ter atingido dezenas de alvos militares em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo plataformas de lançamento de foguetes. Militantes liderados pelo Hamas desencadearam a guerra em Gaza em 7 de outubro do ano passado, com um ataque chocante às comunidades israelenses, matando 1.200 e fazendo cerca de 250 reféns, segundo registros de Israel. Desde então, pelo menos 39.699 palestinos foram mortos, incluindo 22 nas últimas 24 horas, e 91.722 feridos na devastadora guerra aérea e terrestre de Israel em Gaza, informou o Ministério da Saúde de Gaza em uma atualização na última quinta-feira. O ministério no território controlado pelo Hamas não faz distinção entre combatentes e civis nas suas listas de mortos. À medida que a guerra em Gaza avança, Israel tem se preparado para outro ataque esperado nos próximos dias,
após promessas do Irã e de seu representante no Líbano, o Hezbollah, de retalhar pelos assassinatos na semana passada do líder do Hamas, Ismael Haniyeh, em Teherã, e do comandante militar do Hezbollah, Fuad Sukur, em Beirute. Um conflito relativamente contido entre Israel e o Hezbollah ao longo de sua fronteira norte, uma repercussão dos combates em Gaza, ameaça agora transformar-se numa guerra regional total. 6h54 após decisão do TCU, Lula avalia devolver relógio que ganhou da França em 2005. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a interlocutores que pode devolver o relógio de luxo que recebeu de presente em 2005, após decisão do Tribunal de Contas da União de que o petista permaneça com o acessório para gerar comparações entre o caso dele e o do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi revelada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e confirmada pela CNN. Lula avalia a possibilidade de devolver o relógio Cartier, que recebeu em uma viagem à França, apesar da decisão tomada ontem pelo Tribunal de Contas da União, que o isentou de fazê-lo. A devolução não estava no radar antes do julgamento de ontem e só passou a ser discutida no Palácio após a Corte abrir uma brecha com potencial de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias recebidas de presente da Arábia Saudita. Aliados também têm pressionado para que ele devolva e encerre o assunto. A decisão, porém, ainda não foi tomada. Há avaliação no Planalto de que Lula e também outros ex-presidentes possam ser cobrados a entregar presentes recebidos regularmente durante suas gestões. O TCU entendeu, por maioria dos votos, que faltam regras claras que disciplinem o recebimento de presentes, entendimento que pode também beneficiar Bolsonaro. A tese foi puxada em plenário durante o julgamento do relógio de Lula pelo ministro Jorge Oliveira, que integra a chamada ala bolsonarista do TCU. A tese do governo, porém, era de que em 2005 não existia regra, diferentemente do que ocorreu a partir de 2016 por resolução do próprio TCU e passou a cobrir o recebimento de presentes. Com base nesse entendimento de que o TCU decidiu, sem observar o argumento devido, é que a Advocacia Geral da União poderá, inclusive, recorrer. De acordo com o TCU, em seus 2 primeiros mandatos, em 2003 e 2010, Lula recebeu 568 presentes durante audiências no exterior ou no Brasil. A maioria, 559, havia sido incorporada ao acervo pessoal do atual presidente. Eu acho o seguinte, deveria já no protocolo entre as nações, olha, o Brasil não recebe presentes. Não é? É claro, fica claro. Eu não quero, não, aqui, ó, quer me dar? Então me dê aqui um calendário, me dê um adesivo, me dê um ímã de geladeira. Isso, você ia falando, dá um ímã de geladeira, dá um... Pronto, aqui, ó, olha aqui, ó, com a principal potencial turístico do seu país, tal. Porque realmente isso está terrível, né? Está terrível. Com que ideia você presenteia um chefe de Estado com uma joia, com um objeto de caro, grande valor, sim, né? Então, eu acho que deveria realmente o Brasil ter uma legislação própria que, nos eventos internacionais, na troca de alguma coisa, coloque para o acervo nacional aqui, sim, alguma coisa que tenha a ver. Enfim, eu acho que tem que ser mais explicitada e, de repente, um advogado, né, ou o ministro do TCU, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, ele realmente usou esse argumento, o Jorge Oliveira, e o Lula tem que devolver, e aí o ex-presidente Bolsonaro também teria que devolver. Enfim, precisa evitar coisas desse tipo voltem a acontecer, tendo uma legislação específica, e quando das viagens internacionais, né, olha, tá aqui um chaveirinho para você, né? É um imã de geladeira. Eu acho. Tá um imã aqui, tá um adesivo da Prever FM para você, para guardar de recordação. Enfim, eu acho que é legal assim, né? Acaba o problema, né? Presentes de mais de valor afetivo do que, de fato, o preço dele, né? O presente vai ser uma selfie, nós dois juntos aqui. Isso. Eu acho. Se der ruim, apaga, né? Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.